Curso Sempre. Inteligência em concursos. Então, o que significa essa mudança de 1990? Em 1990, o Collor acabou com isso. Abre geral. Não temos mais reserva de mercado para as indústrias brasileiras, tá? E aí, então, se entende que este foi o ato que gerou a globalização. Uma coisa, por exemplo, bem concreta para vocês entenderem. A Telefone Brasil só tinha da Telebrás, aqui no Paraná tinha a Telepar, e você, para comprar um telefone, você ficava na fila 3 anos e pagava uma nota para comprar um telefone. Era uma coisa assim, tão cara quanto um carro, tá? Então, ter telefone fixo em casa era uma maravilha. Aí, começaram a haver as chegadas de outras marcas. Bom, sai o Collor, o Itamar termina o governo dele, mantém mais ou menos a mesma coisa. Itamar foi um cara assim que não fez muita coisa, tá? Aí entra o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso diz o seguinte: tem mais um outro problema aqui no Brasil. Muitas das indústrias são estatais. Vamos privatizar isso tudo. E a grande privatização foi, por exemplo, no primeiro momento, as telecomunicações. Desmanchou a Telebrás e permitiu que entrasse o que vocês têm hoje aí, Vivo, Oi, TIM, etc., que se caracteriza, então, pela visão globalizada. Está entendido essa globalização no Brasil, como é que aconteceu? Então, ela tem dois momentos. Primeiro momento, Collor libera geral. Segundo momento, o FHC vende todas as empresas estatais que produziam um monte de coisa. Tranquilo? Então, é correto dizer que as mudanças estruturais da economia brasileira começam no início dos anos 90, com a abertura econômica promovida pelo governo Collor e ampliada pelo governo FHC, rompendo com a política de substituição de importações. Fechado? Tem uma crítica ao Fernando Henrique Cardoso, ao governo Fernando Henrique Cardoso, dizendo que ele entregou a preço de banana as empresas que eram governamentais, foram vendidos para outras companhias. Bom, aí tem duas leituras. Uma leitura é a seguinte: não conseguia pegar preço melhor porque aquela sucatayama que nós tínhamos. Segundo, valorizou-se telecomunicações e tudo mais porque veio modernidade. Então, depois que veio a modernidade, é lógico que daí você vai poder vender mais caro. Isso é a mesma coisa que você tem um prédio velho. Você tem um apartamento velho, tá? Aí o apartamento velho, para você vai vender defasado, lógico, né? Você vai vender ele por precinho baixo. Aí vem alguém e reforma o apartamento dele, deixa ele bonitão, daí vende bem. Aí os caras, os críticos dizem assim: mas por que você não vendeu bem o apartamento velho? Porque não valia, pô, não adiantava. Então não dá para fazer essa avaliação aqui. Por isso não cai em concurso. O importante é ele fazer essa leitura aqui. Então não ver a privatização como coisa ideológica, ver a privatização como uma coisa que aconteceu. Bem, com isso então nós terminamos essa parte aqui. Então é importante essa novidade aqui a respeito dessas mudanças estruturais no Brasil. Fechado? Próximo assunto. Próximo assunto é sociedade. Diversidade e cidadania. Então, em sociedade, na prova, você vai acertar a questão se você for a favor da diversidade. Atenção. Não interessa se é preconceituoso ou não, tá? Por exemplo, não interessa se você gosta de negro ou não gosta, se você gosta ou não gosta de homossexual, tá? Não tem nada a ver. Você tem que entender que o momento é da diversidade. Então, o correto é isso aqui, ó. O conceito de diversidade está relacionado com as aspirações dos povos e das pessoas à liberdade para exercer sua autodeterminação. Presta bastante atenção nisso aqui, tá? A diversidade só ocorre desde que não exista repressão, tá? Não havendo repressão, todos têm liberdade para exercer sua autodeterminação. E no Brasil e em concurso, associa-se muito a ideia de autodeterminação ao conceito de democracia. Por isso que você tem que ser a favor da diversidade na prova.
Um outro termo que também está associado à democracia é o conceito de cidadania. Veja que lá em cima está diversidade e cidadania. Diversidade, então, está ali na explicação. Aspirações dos povos e das pessoas à liberdade para fazer o que bem entende, exercer sua autodeterminação. Cidadania. Cidadania significa exercer os direitos civis. E aí a nossa Constituição abriu geral também em 1988. Então perceba que a gente passou por uma grande mudança de atualização de conceitos de 1990 para cá, a partir da Constituição de 1988. Então veja aqui, ó, a ideia de diversidade está ligado ainda à aspiração de democracia, viu a associação aqui? Democracia com cidadania. E a necessidade de administrar coletivamente realidades sociais que são plurais e de respeitar as liberdades básicas. Então hoje qualquer tipo de crítica que você fala em relação a uma pessoa ou um grupo é politicamente incorreto, tá? E se você vai trabalhar na segurança pública, então muito mais, né? Porque na segurança pública, principalmente a imprensa está cobrando que a segurança pública tem que ser tolerante com os diferentes. Uma coisa muito importante para vocês acertarem na prova. Tudo que nós estamos falando de sociedade, é bom anotar isso aí, é ambiente brasileiro. Todo esse assunto aqui é Brasil. Se o cara disser qualquer coisa disso que nós estamos vendo aqui, dizendo que isso aí é comportamento mundial, fica errado. Porque a intolerância no mundo está muito grande. É o Brasil que está metido a moderninho, tá? Estados Unidos, vocês viram aí o quebra-pau que deu essa semana lá. Está fedendo, né? No mundo árabe estão matando gente, degolando gente todo dia lá. Na Europa, bobeou, os caras descem o cacete, matam, né, jogam banana, tá? Quer dizer, diversidade é conceito brasileiro. Muito importante isso na prova. Então, nós estamos falando de Brasil. O respeito à diversidade é uma forma de garantir que a cidadania seja exercida e os vínculos sociais fortalecidos. Quer dizer, se eu abro mão para a diversidade, significa que cada qual pode exercer seus direitos, tá? Por isso que na frase seguinte eu comecei com, em vermelho, uma coisa muito importante. É uma atitude política, quer dizer, é uma decisão dos grupos políticos que estão no poder e que estão mandando no país. Não necessariamente só do governo, porque você tem OAB, tá? Você tem Comissão de Direitos Humanos, você tem igreja, tá? Igreja católica, bem entendido, porque a igreja evangélica não é tão tolerante assim. A igreja evangélica, tanto que botou o pastor Everaldo de candidato aí, para dizer que ele é contra um monte de liberdades que temos por aí, tá? Mas para fins de concurso, para a Polícia Federal, a atitude política é de permitir diferenças de classe, gênero, etnia, opção sexual. A opção sexual está muito forte na nova visão. Capacidades, né, que aí é o problema de deficiências as mais diversas, e de atributos que fazem parte da identidade pessoal e definem a condição do sujeito na cultura e na sociedade. Então, diversidade e cidadania é uma situação momentânea. Será que isso aqui vai durar 5, 10 anos, 20 anos ou 100 anos? Não sei. Depende, porque quando é político, depende de quem está no poder. Tá? Às vezes a velocidade da mudança é tão rápida que arrebenta a corda no meio do caminho, entra um ditador aí, bota para quebrar. Então tem coisas aqui, né? Bem, quais são as variáveis que caracterizam essa atitude de tolerância e respeito à diversidade? Então, esses 3 itens aqui é importante. Primeiro, o direito à educação. Tranquilo, essa aqui é fácil, né? Ótimo. Todos têm que ter educação. Maravilha. Por exemplo, tem um item lá que diz assim, ó, educação universal. Universal significa todos os brasileiros terem educação. Segundo, direito à igualdade de oportunidades. Olha, é bem Brasil isso aqui, né? Lá fora você não tem igualdade. Aqui você veja que um estrangeiro chega aqui, imediatamente o governo providencia para ele carteira de trabalho, passaporte provisório, etc, etc. O que está acontecendo com os haitianos.
Está acontecendo agora qual é o nome do país que jogou na Copa aí? E tinha uma comunidade que ficou em Caxias do Sul. Deu um branco agora, mas é um país árabe aí. Daqui a pouco eu lembro. E direito à participação na sociedade, quer dizer, livre trânsito, por exemplo, os direitos às pessoas com algum tipo de deficiência física ter acesso aos locais, né? Rampa de acesso, etc. Está tudo dentro desse conceito de diversidade. Lembrar que era comum, vocês devem ter pego isso aí no comecinho da vida escolar de vocês, a segregação para pessoas que tivessem qualquer tipo de defeito físico, né? A gente chamava eles de aleijado. A palavra aleijado hoje você quase não ouve mais, né? Ela virou uma palavra grosseira, uma palavra que não se usa mais, né? Negro, se chamar alguém de preto, de neguinho, essas coisas, não pode mais, né? Então está tudo dentro dessa ideia aqui, certo? Bem, os novos movimentos culturais, então, colocam-se em conflito e confronto com modelos elitistas, principalmente de origem europeia, que eram bem fortes aqui no Brasil, não mais se deixando subjugar pela incorporação aos modelos clássicos do Ocidente, buscando uma forma própria de afirmação social, tá? Então, por exemplo, hoje um negro, uma negra, né, bota o nariz lá em cima e se garante. Há algum tempo atrás, ele necessariamente tinha que ser humilde, porque senão a elite isolava essa pessoa, ela não tinha chance nenhuma. Em contrapartida, então, atenção, ó, vamos entender bem. Se dá espaço para as minorias, porque, coitadas, as minorias precisam de ajuda. De repente, as minorias ficam fortes demais. Aí surge o conceito de fundamentalismo, né? Certo? Então tem que ver o outro extremo, né? Começa a dar muita força, pode haver o contrário. Então tá aqui, ó. Já as novas tecnologias e seus significados éticos e sociais, o fortalecimento de fundamentalismos de várias ordens, a organização e luta das minorias oprimidas, a homogeneização e instantaneidade da informação. Tudo isso aí pode ser perguntado, né? Você tem que saber o significado disso tudo. Estou passando direto porque estou partindo da hipótese que vocês sabem o que é isso. Se não souberem, me perguntem. A proliferação dos canais de comunicação, a individualização da sociedade e a personalização dos interesses geram o quê? Conflitos culturais intensos. Interessante isso, né? Chega um momento que, um caso muito concreto no Brasil, é que qualquer tipo de afirmação no Brasil contra homossexuais, por exemplo, você é taxado de homofóbico, tá? Então, você dizer que você não gosta ou não aceita ou não se sente bem ao lado de homossexuais pode gerar uma reação contra essa pessoa terrível, né? Então, tem os dois extremos aí. O movimento negro, por exemplo, está fortíssimo. Qualquer tipo de frase que você diga contrária aos negros, sempre tem alguém que vem e te joga na cara que você está sendo preconceituoso. A lei proíbe que você faça isso, mas se a lei proíbe, tá, às vezes você faz sem pensar, né? Principalmente pessoas de minha idade que colocaram no seu vocabulário uma série de expressões preconceituadas, piadas, etc. De repente fala, né, dá mancada, dançou, né? Pode ser colocado em segundo plano. Principalmente se ocupar uma posição como a minha de professor, hoje eu tenho que tomar um cuidado desgraçado, né? Tanto que eu virei um cara formal. Eu não era formal, eu era um bagunceiro, eu já falei para vocês, eu era um bagunceiro. Então, piada na sala de aula, pô, o tempo todo. Filmado, então, Deus o livre, né? Porque agora, daqui a pouco, eu apareço na Globo de noite aí. Então, eu tenho que tomar um cuidado desgraçado. Ou seja, às vezes, em alguns momentos, a gente percebe que se dá muita liberdade, muita coisa, e aí a gente acaba virando preso. Mas mesmo que nem aquela história que hoje o bandido está solto e a gente está preso, né? Então, são coisas interessantes. Isso aqui está dentro da ideia de conflitos culturais intensos, tá? Conflitos, gente, não é paulada, tá? Conflito é divergência de opinião, né? Não é confronto.
Os movimentos sociais, então, estão no centro dos debates contemporâneos sobre a identidade, coesão social e o desenvolvimento de uma economia fundada no saber. Quais são as questões culturais que podem aparecer na prova? Vejam lá. Como combinar culturas tradicionais com o reconhecimento dos interesses sociais e os valores culturais particulares? Está vendo? É o que eu acabei de falar, né? Eu, por exemplo, tenho uma cultura tradicional. Eu fui educado dentro de princípios que não valem mais. Tem muita gente da idade de vocês que também tem esse problema, principalmente se for evangélico. O evangélico tem uma cultura tradicional. Ora, como equilibrar isso com os valores culturais particulares novos que estão surgindo por aí, né? Porque não pode também inverter o processo, agora libera geral e fala mal de quem é tradicional. Tradicional também é uma cultura. Como adequar, preservar e consolidar o conjunto de diversidade? Ou seja, como é que a gente vai poder juntar isso tudo? Bem, quais são as instituições... Está entendido isso aqui? Então, primeiro, então não tem resposta para isso aqui, tá vendo? Mas pode falar na prova. Quais os problemas trazidos pela diversidade? Se fala muito das facilidades trazidas pela diversidade. E os problemas? Os problemas estão aqui. Como combinar culturas tradicionais com o reconhecimento dos interesses sociais. Atenção, esse texto não é meu, tá? Eu, às vezes, me coloco na posição de quem vive isso, que como eu sou um cara Matusalém, eu conheço os dois mundos. Vocês já conhecem, vocês já também pegaram isso, mas pegaram mais suave, tá? São textos que estão sendo discutidos e aparecem na prova. Depende do professor que está fazendo a questão. Se você pegar um professor ou professora que tenha 50 anos de idade, a tendência dele é fazer perguntas sobre isso. Se você pegar um jovem, ou se você pegar, por exemplo, um professor que faça parte da banca, que seja negro ou que seja homossexual, tá? Ele vai fazer com outras questões. Como você não sabe quem vai fazer a pergunta, você tem que estar preparado para as duas, né? A minha função aqui é mostrar para vocês os dois lados. E isso vocês têm que acompanhar. Embora a imprensa e a literatura atual favoreça mais a cultura da diversidade. E a legislação brasileira é a favor da diversidade. Então a tendência das questões a favor da diversidade são maiores, tá? Bem, e quais são as instituições sociais e culturais básicas? Isso é um assunto fácil, mas podem perguntar. Quer dizer, quem está influenciando isso tudo? O Estado. O Estado, ele está liberando uma legislação favorável à diversidade, certo? A família e a religião ainda tradicional. A escola e o ambiente de trabalho é liberal. Tá certo? Vocês concordam com essa minha leitura? Que é assim? Então você está numa fase de empate aí. Bom, diversidade e cidadania está ok? Beleza? Vamos aproveitar e ver um assunto para a gente encerrar a aula que é muito importante. Manifestações populares, heranças da onda de protesto do ano passado. Então atenção, hein? Já faz um ano esse troço, hein? Viu como o tempo voa? Já faz um ano. Então, nos concursos de agora, não vão perguntar mais das manifestações. Vão perguntar das consequências das manifestações. Tá certo? Então, é isso que eu estou trazendo para vocês. Também é assunto novo, né? Então, veja lá. A percepção da sociedade de que sua mobilização pode dar resultado é uma das heranças. Então, eu listei as heranças. A partir do que aconteceu ano passado, é possível, a qualquer momento, nós termos novas manifestações. Por quê? Porque se percebeu naquele evento que a sociedade pode se mobilizar e conseguir resultados. Então, essa é a primeira percepção, primeira herança. Segunda herança, é possível se entender que a capacidade de articulação e de engajamento das pessoas nas redes sociais dá bom resultado. Então, primeira coisa, a mobilização dá resultado. Segundo, as redes sociais funcionam. Tranquilo? E a terceira é que elas trouxeram uma novidade, que é a proliferação do uso das táticas Black Bloc nas manifestações. Bem, as manifestações Black Bloc, tem que lembrar que não são brasileiras, hein? Elas são importadas.
Elas são europeias e americanas, tá? E aqui, ó, tem uma coisa que não está esclarecida ainda. O quebra-quebra depois das manifestações, ela é resultado de pessoas interessadas em tirar vantagem, fazer saques, ou ela é uma manifestação ideológica? Se ela for associada a Black Bloc, na prova, é manifestação ideológica, hein? Os Black Blocs têm por característica depredar multinacionais. Então, muita atenção para isso na prova. Se ele falar em vandalismo, que não é o normal ele falar, porque são a favores, né? Então aí é um problema de violência voltada para saque, roubo e tudo mais. Se ele falar em Black Bloc, atenção, o Black Bloc ele destrói equipamentos e estruturas de multinacionais por conceitos ideológicos. Ele quebra porque é multinacional, eu tenho que quebrar. Então esse é o conceito dos Black Blocs, tá? Vamos um pouco mais para frente aqui. Quando vocês cansarem, me avisem que eu paro, tá? Como eu cheguei atrasado, vocês têm um crédito aqui. A partir dos protestos de 2013, os questionamentos sobre políticas públicas têm mais visibilidade. É outra informação que pode aparecer, tá certo? Os movimentos sociais aproveitaram o impulso das manifestações de 2013 e reforçaram demandas antigas. Greves de professores, marchas do movimento dos trabalhadores sem teto, greves de rodoviários e metroviários. Quer dizer, ficou normal agora, para tudo e o resto que se dane. Boa parte do barulho que se conseguiram fazer se deveu à repercussão nas redes sociais, que era um lugar para combinar os protestos e também de denúncia das violências e divulgação das ações. E a gente já falou aqui, ó, aqui está bem claro isso aqui, ó, os protestos também chamaram a atenção para a tática dos Black Blocs, presente nas manifestações contra a crise econômica na Grécia, Espanha e outras. Usando roupas pretas e com os rostos encapuzados, eles manifestam-se contra o capitalismo e a globalização e costumam depredar empresas e bancos. Então você tem, na realidade brasileira, aquela situação que você perceber que é um monte de oportunistas que vão quebrar lojas para saquear as lojas. Então esse aí é crime. Violência e crime contra o patrimônio de brasileiro que está aproveitando tirar vantagem. No entanto, a quebra dos bancos e dos terminais bancários não é violência criminal, é violência ideológica. Com roupos encapuzados, os manifestantes são contra o capitalismo e a globalização e costumam depredar empresas e bancos e não é origem brasileira. Já aconteceu na Grécia e na Espanha. Tranquilo? Putz, esse troço vai longe ainda. Então vamos ver mais isso aqui para terminar agora. Os confrontos entre manifestações e policiais geraram propostas mais repressivas por parte dos governantes que se justificam na tentativa de conter a violência e tem sido... Essa aqui eu vou deixar para a aula próxima, tá? Porque aqui nós vamos explicar quais as consequências no governo das manifestações, tá certo? Então vamos repassar aqui isso aqui, que isso aqui é assunto importante, tá? Não caiu em concurso ainda e numa Polícia Federal da Vida é possível que caia. A ideia de que as ondas de protestos tiveram repercussões, principalmente na visão daqui, ó, na visão de que a sociedade pode se mobilizar, que a rede social funciona e que as táticas Black Bloc se associam às manifestações. E o Black Bloc não é nacional e é movimento ideológico. Fechado? Nós vamos dar mais uma arrematada nesse assunto na próxima aula. Valeu? Fechado?